Beverly Hills, 2016. Agentes do FBI invadem a mansão de Leonardo DiCaprio com um mandado federal. Eles não estão aqui para autógrafos. Eles passam pela estatueta do Oscar em sua prateleira. É maior que seguro. É maior que aquele que ele finalmente ganhou por O Regresso. É maior que copiado. Líder da equipe. Prossiga. É maior que eles estão aqui por um Oscar diferente. Um que costumava pertencer a Marlon Brando. Ele está na coleção particular de Léo, valendo mais de $600 mil e, de acordo com o FBI, é propriedade roubada. Os agentes movem-se pela casa metodicamente. Eles etiquetam uma pintura de Picasso, valor $3.200.000. Um Basquiat valendo $9 milhões, fotografias raras, esculturas, milhões de dólares em arte e itens de coleção, tudo marcado como roubado. Léo observa enquanto os agentes do FBI catalogam tudo, item por item, peça por peça. Sua coleção inteira sendo desmontada e fotografada como evidência. Valor total superior a $30 milhões em bens roubados na casa de Leonardo DiCaprio. Esperem Leonardo DiCaprio $30 milhões em propriedades roubadas em sua mansão. Como isso acontece? Será que uma das maiores estrelas de Hollywood é secretamente um ladrão? Ele está conectado ao crime organizado? Ele sabia que tudo isso era roubado? Para descobrir, precisamos voltar a uma festa de aniversário em Las Vegas, em 2012. A festa mais cara da história da humanidade. Esse homem acabou de gastar $3 milhões em uma única festa de aniversário em uma noite. O local, a suíte mais cara do Hotel Palazzo, o entretenimento Kanye West apresentando-se ao vivo, Jamie Foxx no palco, Britney Spears pulando de um bolo, paga uma quantia de 6 dígitos apenas para aparecer por 5 minutos. A lista de convidados parece um after party do Oscar. Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Kim Kardashian, Paris Hilton, Robert De Niro. Modelos, atletas, bilionários, todos que importam em Hollywood e além. Champanhe fluindo, não a bebida barata. Garrafas valendo $10 mil cada. Dúzias delas. A sala inteira transbordando excessos. Música batendo forte, celebridades dançando. E no centro de todo esse caos, cercado pelas pessoas mais famosas da Terra, está o aniversariante. Um cara asiático gordinho e suado em um terno mal ajustado. Ele parece completamente deslocado, como o contador de alguém que entrou na festa errada. Ninguém realmente sabe quem ele é, mas todos estão bebendo seu champanhe. Todos estão comendo sua comida. Todos estão celebrando porque, aparentemente, ele está pagando por tudo. Leonardo DiCaprio vai até ele em algum momento da noite. Eles conversam, riem, tiram fotos juntos. É aqui que eles se conhecem. É aqui que Léo se torna amigo do homem que mais tarde lhe dará dezenas de milhões em arte roubada. O nome do homem, Joe Low, empresário malaio, 31 anos de idade. E neste único fim de semana em Las Vegas, ele gasta mais de $5 milhões apenas em festas, apenas para se exibir. Então quem é Joe Low? Onde ele consegue esse tipo de dinheiro? E por que ele está jogando milhões em estrelas de Hollywood que nem sabem o nome dele? Porque esse cara malaio desajeitado no terno mal ajustado acabou de executar o maior roubo financeiro da história. $4 bilhões e 500 milhões roubados de um país inteiro. E ele está gastando isso em champanhe, celebridades e uma festa de aniversário. Mas como alguém consegue realizar um assalto desse tamanho? Para entender isso, precisamos voltar para onde tudo começou. Universidade da Pensilvânia, 2005. Joe Low acabou de conhecer o homem que o ajudará a roubar $4 bilhões e 500 milhões. Ele ainda não sabe disso, nem o outro cara. Agora, eles são apenas 2 estudantes malaios em uma festa, bebendo, conversando, trocando números. O nome do outro estudante ainda não importa. O que importa é quem é o padrasto dele. De volta à Malásia, esse padrasto está subindo rapidamente na escala política e em 4 anos ele se tornará primeiro-ministro. O que significa que esse cara aleatório de quem Joe Low acabou de ficar amigo, ele está prestes a ter acesso direto ao governo da Malásia, a bilhões em dinheiro do governo, e Joe Low estará bem ali ao lado dele. Mas agora Joe Low não é ninguém. Um estudante de administração na Wharton, sua família na Malásia tem uma vida confortável.
Mas não é rica, não é poderosa. Definitivamente não é rica a ponto de roubar bilhões. Então, como ninguém acaba no círculo íntimo do futuro primeiro-ministro da Malásia? Festas. Joe Low dá festas constantemente, festas grandes e caras. Ele aluga boates inteiras, pede garrafas que valem milhares de dólares, convida todos que importam. Os outros estudantes ficam impressionados. É maior que quem é esse cara? Onde ele consegue esse dinheiro? É maior que aqui está a verdade. Ele não tem o dinheiro. Ele pega emprestado. Toma empréstimos de pequenos investidores na Malásia. Promete a eles retornos enormes em investimentos americanos. É maior que o dinheiro nunca vai para investimentos. Vai para champanhe, para locais de eventos, para comprar sua entrada nos círculos certos. É um golpe. Um esquema de pirâmide disfarçado de networking. Mas funciona brilhantemente porque Joe Low entende algo que a maioria das pessoas não entende. Ninguém verifica de onde vem o seu dinheiro se você age como se fosse o dono do mundo. Dê festas caras e as pessoas assumem que você pode pagar por elas. Entre em uma sala com confiança e ninguém pede seu extrato bancário. Então ele continua pedindo emprestado, continua gastando, continua festejando. Cada festa o aproxima das pessoas certas, os ricos, os poderosos, os bem-relacionados. Paris Hilton voa para a Malásia apenas para participar de seus eventos. Ele conhece a realeza, empresários, políticos e aquele estudante que conheceu em 2005. O padrasto dele acabou de se tornar primeiro-ministro da Malásia. Vamos fazer uma pausa aqui por um segundo. Pense no que isso significa. Joe Low, um cara que vem aplicando golpes com festas usando dinheiro emprestado, agora tem acesso direto ao governo da Malásia, a bilhões em fundos estatais. E ele está prestes a realizar o maior assalto financeiro da história, não contra alguns investidores, mas contra um país inteiro. Malásia, 2009. O primeiro-ministro da Malásia acabou de criar um fundo de investimento de 6 bilhões de dólares para ajudar seu país. Em um ano, metade disso terá desaparecido, roubado por Joe Low. O primeiro-ministro Najib Razak posiciona-se diante das câmeras e anuncia a criação do 1MDB, um Malaysia Development Berhad, um fundo soberano projetado para transformar a nação. O discurso soa incrível. Construir infraestrutura, escolas modernas, hospitais, estradas, criar empregos, desenvolver a economia, elevar a Malásia ao futuro. O fundo arrecada mais de 6 bilhões de dólares. Dinheiro do governo da Malásia, dinheiro de investidores internacionais, bilhões de dólares chegando de pessoas que acreditam estar investindo no futuro da Malásia. E eles precisam de alguém para administrar todo esse dinheiro. Alguém com conexões internacionais, alguém que entenda de finanças globais, alguém em quem o primeiro-ministro confie completamente. Esse alguém é Joe Low. Aqui está a parte genial. Joe Low não tem nenhum cargo oficial no 1MDB. Ele não está no conselho de administração. Ele não está listado como executivo. Ele não tem um título. O nome dele não aparece em nenhum documento oficial. Oficialmente, de acordo com todos os registros públicos, Joe Low nem sequer trabalha para o 1MDB. Mas nos bastidores, ele está comandando tudo. O primeiro-ministro considera um conselheiro, um especialista financeiro com conexões em bancos e investidores internacionais, alguém que pode ajudar a Malásia a competir no cenário global. Então, Najib dá a Joe Low algo incrivelmente perigoso: acesso. Acesso total a bilhões de dólares em dinheiro do governo com quase nenhuma fiscalização. Sem conselho verificando suas decisões, sem auditores questionando suas transações, sem funcionários do governo perguntando para onde o dinheiro vai. Apenas Joe Low e 6 bilhões de dólares. Pense nisso por um segundo. Um cara que passou anos dando festas com dinheiro emprestado, de repente tem acesso ao fundo de investimento de um país inteiro, bilhões de dólares. E a única pessoa de olho nele é o primeiro-ministro, que confia nele completamente. Essa é a armação. Este é o momento pelo qual Joe Low tem trabalhado desde aquelas festas universitárias em 2005. Todos aqueles anos de networking, de dar festas caras, de construir conexões com a realeza e políticos da Malásia, tudo isso levou a esse acesso a bilhões sem ninguém vigiando. Pense bem, Joe Low agora controla bilhões e o esquema que ele usa para roubar lojas. Eu vou detalhar cada aspecto, mas aqui está a questão. Para entender verdadeiramente como esse esquema funcionou e por que ninguém o pegou, você primeiro precisa ver o que ele fez com o dinheiro,
Porque para onde os bilhões foram é, na verdade, a chave para entender como ele se safou por tanto tempo. Los Angeles, 2012. Joe Low acabou de se tornar um produtor de Hollywood. O filme que ele está produzindo? O Lobo de Wall Street, um filme sobre Jordan Belfort, um vigarista que fraudou investidores em milhões. Pense nisso por um segundo. Joe Low está financiando um filme sobre fraude com dinheiro roubado. Ele está literalmente produzindo um filme sobre roubo enquanto está ativamente roubando. É maior, que a ironia é quase perfeita. Ele cria uma produtora chamada Red Granite Pictures e despeja mais de 100 milhões de dólares diretamente no filme. Leonardo DiCaprio estrela, Martin Scorsese dirige. E Joe Low ele está no set bancando o produtor, vivendo sua fantasia de Hollywood. Quando o filme estreia, imagine isso. Joe Low caminha pelo tapete vermelho, câmeras piscando, ao lado de Léo DiCaprio e Martin Scorsese, sorrindo para os fotógrafos como se tivesse merecido seu lugar ali. O filme arrecada mais de 400 milhões de dólares em todo o mundo. É indicado a 5 Oscars, incluindo o melhor filme. Ele realmente conseguiu. Um cara financiando um filme com bilhões roubados acabou de produzir um filme indicado ao Oscar. Mas é aqui que fica ainda mais absurdo. Joe Low começa a distribuir dinheiro como se fosse dinheiro de Monopoly Banco Imobiliário. Ele entrega a Leonardo DiCaprio uma pintura de Picasso no valor de 3 milhões e 200 mil dólares. Simplesmente dá a ele, como um presente de aniversário. Depois um Basquiat valendo 9 milhões de dólares. Em seguida, ele compra a estatueta real do Oscar de Marlon Brando em um leilão por mais de 600 mil dólares e dá isso para Léo também. Imagine aceitar um presente como esse. Você presumiria que a pessoa que está dando é legítima, certo? Foi o que Léo pensou. Ele não fazia ideia de que estava recebendo propriedade roubada. Mas Joe Low não para por aí. Ele conhece a supermodelo Miranda Kerr em uma de suas festas. Ele está interessado nela. Então o que ele faz? Ele compra para ela 8 milhões de dólares em diamantes. 8 milhões de dólares em diamantes para alguém que ele mal conhece, apenas para impressioná-la. E ela aceita. Por quê? Porque não aceitaria? Ele parece um bilionário. Paris Hilton ganha joias. Jamie Foxx ganha relógios personalizados. Celebridades estão voando para suas festas, bebendo seu champanhe, aceitando seus presentes. E nenhuma pessoa pergunta: ei, onde esse cara malaio aleatório consegue todo esse dinheiro? Porque em Hollywood, se você gasta como um bilionário, você deve ser um bilionário. E é exatamente com isso que Joe Low está contando. Veja, isso não é apenas gasto imprudente, isso faz parte do plano. Cada presente, cada festa, cada aparição no tapete vermelho, tudo isso está construindo legitimidade. Quando você está produzindo filmes indicados ao Oscar e dando Picassos a Leonardo DiCaprio, ninguém questiona de onde vem o seu dinheiro. Bancos o veem festejando com celebridades e assumem que ele é legítimo. Investidores o veem produzindo filmes de Hollywood e confiam a ele mais dinheiro. Até o governo da Malásia vê atenção internacional e acredita que o fundo 1MDB está funcionando. Os gastos criam a ilusão de legitimidade, e essa ilusão é o que permite que o roubo continue. Por anos, isso funciona perfeitamente. Joe Low está vivendo uma fantasia, produzindo grandes filmes, festejando com as pessoas mais famosas da Terra, gastando bilhões à vista de todos, e ninguém suspeita de nada. Agora você entende por que eu mostrei isso primeiro. Porque o que você está prestes a ver, a mecânica real de como ele roubou 4 bilhões e 500 milhões de dólares, só funciona por causa desse estilo de vida. O esquema é brilhante, mas os gastos foram o que o tornaram invisível. Então, aqui está a pergunta. Como exatamente Joe Low transferiu 4 bilhões e 500 milhões de dólares do governo da Malásia para seus próprios bolsos sem que ninguém percebesse? Deixe-me mostrar o esquema. Então agora você viu em que Joe Low gastou o dinheiro. Filmes de Hollywood, Picassos para Leonardo DiCaprio, 8 milhões de dólares em diamantes para Miranda Kerr. Mas aqui está a pergunta que todos fazem. Como ele realmente roubou 4 bilhões e 500 milhões de dólares sem ninguém perceber? Deixe-me detalhar isso para você. E acredite em mim, quando você vir quão simples é esse esquema, você vai se perguntar como isso funcionou por 6 anos. O esquema é brilhante porque não é complicado. É, na verdade, incrivelmente simples. Aqui está a ideia básica. O dinheiro entra num MDB vindo do governo da Malásia e de investidores internacionais.
Bilhões destinados a escolas, hospitais e estradas. Esse dinheiro deveria ir para investimentos reais, projetos reais. Em vez disso, Joe Low cria investimentos falsos. Pense nisso da seguinte maneira. Imagine que sua empresa lhe dá $1 milhão para investir em uma nova fábrica. Mas em vez de construir uma fábrica, você cria uma empresa falsa chamada Construtora de Fábricas Incorporada. Você envia o dinheiro para lá. Essa empresa então o envia para outra empresa falsa que você controla, depois para outra e depois para outra. Cada transferência parece legítima no papel, mas o dinheiro nunca constrói nada. Ele apenas se move em círculos até acabar de volta na sua conta pessoal. Foi exatamente isso que Joe Low fez, exceto que foi com bilhões e através de vários países. Deixa-me mostrar como realmente funcionou. Joe Low abre empresas de fachada Shell Companies, não uma ou duas, mas centenas delas nas Seychelles, Suíça, Singapura, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas. Cada empresa de fachada tem um nome que soa real. ABAR Investments, International Petroleum Investment Company. Nomes profissionais, do tipo que você veria em uma lista da Fortune 500. Mas o X da questão é, elas estão vazias, sem funcionários, sem escritórios, sem operações comerciais, apenas um nome no papel e uma conta bancária. É isso. Agora observe como o dinheiro se move. O 1MDB envia $1 bilhão para uma empresa de fachada nas Seychelles, para uma parceria de infraestrutura. No papel tudo parece perfeito, contratos assinados, carimbos oficiais, aprovação do governo. A empresa de fachada recebe $1 bilhão, segura o valor por 2 dias e então transfere para outra empresa de fachada na Suíça. Por que a Suíça? Porque os bancos suíços não fazem muitas perguntas. Essa empresa suíça segura o dinheiro brevemente, depois o move para Singapura, depois para as Ilhas Cayman. O dinheiro está quicando entre países, entre bancos, entre corporações falsas, criando um labirinto. E é por isso que isso funciona. Cada banco vê apenas uma peça do quebra-cabeça. O banco nas Seychelles vê dinheiro entrando para um projeto de infraestrutura. Legítimo. O banco suíço vê uma transferência de uma empresa de investimento das Seychelles. Parece tudo bem. Singapura vê dinheiro vindo da Suíça. Nenhum sinal de alerta. Nenhum deles vê o quadro completo. Nenhum deles sabe que isso é dinheiro roubado do governo da Malásia apenas andando em círculos. Deixe-me dar um exemplo real para que você veja o quão absurdo isso é. Março de 2013. O 1MDB transfere $1 bilhão para um projeto de investimento em energia. O dinheiro sai da conta do governo da Malásia em uma segunda-feira. Na quarta-feira, está nas Seychelles em uma empresa de fachada chamada ABAR Investments PJS Limited. Agora, preste atenção nesse nome. Existe uma empresa real chamada ABAR Investments PJS. A empresa falsa de Joe Low é a ABAR Investments PJS Limited. Uma palavra diferente de propósito. Então, se alguém der uma olhada nos documentos, vê ABAR e pensa que a empresa é legítima. O dinheiro fica nas Seychelles por um dia. Quinta-feira, ele se move para uma conta bancária suíça. Sexta-feira, está em Singapura. Na segunda-feira seguinte, está nas Ilhas Cayman. Tempo total da Malásia para a conta pessoal de Joe Low. Uma semana, total de pessoas que conseguem rastrear isso, 0. Pense nisso, $1 bilhão roubados em 7 dias e ninguém percebeu. Joe Low tem ajuda. O primeiro-ministro da Malásia está assinando os documentos, aprovando cada transação. Quando os bancos ligam para a Malásia para verificar, funcionários do governo dizem, é maior que sim, isso é legítimo. É maior que quando auditores internacionais querem investigar o primeiro-ministro os bloqueia. É maior que está tudo bem, nenhuma auditoria é necessária. E por que Najib Razak, o primeiro-ministro da Malásia, ajudou Joe Low a roubar seu próprio país? Porque Najib está roubando também. Entre 2011 e 2013, $681 milhões aparecem nas contas bancárias pessoais do primeiro-ministro. Dinheiro transferido diretamente das mesmas empresas de fachada que Joe Low controla. As duas pessoas que deveriam estar protegendo o dinheiro da Malásia são as que estão roubando. Então não há investigação, não há fiscalização, ninguém fazendo perguntas, apenas bilhões desaparecendo, enquanto os cidadãos malaios esperam por escolas e hospitais que nunca serão construídos. Entre 2009 e 2015, Joe Low move $4 bilhões através desse sistema. Não milhões, bilhões, o maior roubo de um fundo soberano na história da humanidade.
E aqui está a parte louca: ninguém sabe, nem o povo malaio, nem os investidores internacionais, nem os bancos, nem mesmo a maioria dos funcionários do próprio 1MDB. O esquema parecia perfeito, sem falhas, irrastreável. Pelo menos era o que Jho Low e o primeiro-ministro acreditavam. 6 anos movendo bilhões sem um único sinal de alerta. Eles pensaram que tinham vencido. Eles pensaram que estavam seguros. Mas o que eles ainda não sabiam é que tudo estava prestes a desmoronar. E quando isso aconteceu, aconteceu catastroficamente rápido. Londres, 2015. Uma jornalista chamada Claire Hill Castle Brown publica uma investigação expondo os bilhões desaparecidos. O Wall Street Journal repercute a história. O escândalo explode globalmente. O FBI segue o dinheiro da Malásia para a Suíça e para Hollywood. Eles invadem propriedades, apreendem o iate de 250 milhões de dólares, as mansões de Beverly Hills. Léo devolve o Picasso, o Basquiat e o Oscar de Brando mais de 30 milhões de dólares em presentes roubados. Miranda Kerr devolve 8 milhões de dólares em diamantes em um pote de plástico. Em 2016, o império de Jho Low entra em colapso. Bens congelados. Alerta vermelho da Interpol emitido. Ele desaparece. 3 anos depois, a Malásia derruba o governo pelo voto por causa do escândalo. O primeiro-ministro Najib é condenado em 2020. 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, mas Jho Low ainda está livre. Visto pela última vez em 2015, há rumores de que esteja na China com cirurgia plástica e uma nova identidade. O FBI o caça há quase uma década, com uma recompensa de $1 milhão. Ninguém o encontrou. Ele realizou o maior roubo financeiro da história moderna e desapareceu.